Olá, amigo! Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro de catequese. Hoje nós vamos falar do projeto de Deus para a humanidade. Qual que era o projeto original de Deus para nós, seres humanos? Por que Deus nos criou? Pergunta 72 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Deus, criando o homem e a mulher, criando a humanidade, tinha dado à humanidade uma participação especial na própria vida divina, em santidade e em justiça. Então, os primeiros capítulos da Bíblia nos ajuda a entender qual que era o projeto original, a condição original da humanidade. Adão e Eva, o homem e a mulher, vivendo com Deus lá no paraíso, em justiça, em santidade, vivendo uma vida divina. Segundo o projeto de Deus, o homem não deveria nem sofrer, nem morrer. A vida divina, né? O Deus não morre, Deus vive eternamente. Então, nós participando de uma forma especial desta vida divina, nós não deveríamos morrer, nós não deveríamos sofrer. Mas por causa da nossa queda, né? Por causa do nosso pecado, nós vivemos aqui neste mundo uma vida pecadora, um mundo de muitas injustiças, mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para viver uma vida divina, junto dele, lá no paraíso, lá no reino dos céus. Nós não deveríamos sofrer, muito menos morrer. Além disso, reinava uma harmonia perfeita no próprio ser humano. Os seres humanos viviam numa perfeita harmonia entre a criatura e o Criador. Nós vivíamos ali cara a cara com Deus, em harmonia com Deus, e entre o homem e a mulher. Então é uma harmonia perfeita entre os seres humanos e Deus, entre os seres humanos entre si, né? E entre a humanidade e a divindade. Bem como entre o primeiro casal humano e toda a criação. Era uma perfeita harmonia entre a humanidade e as coisas criadas. Um paraíso realmente. Mas aí o que aconteceu? Agora o catecismo entra na sessão falando sobre a queda do ser humano. Como se compreende essa realidade do pecado? É a pergunta 73 do compêndio. O pecado está presente na história do ser humano. Tal realidade só se esclarece plenamente à luz da revelação divina, sobretudo à luz do Cristo Salvador. Então, a gente estudou sobre a revelação, os primeiros encontros de catequese católica aqui, a gente falou da revelação por acontecimentos e palavras, sobretudo na Bíblia Sagrada. Ao longo da história da humanidade, a revelação divina se dá ao longo da história da humanidade, aí que a gente foi tomando consciência do quanto a gente perdeu, né? Nós perdemos o paraíso, o ser humano foi se dando conta dessa realidade perdida e o quanto esse mundo há injustiças, né? É uma vida pecadora que nós vivemos. Nós vamos tomando consciência disso ao longo do tempo, graças à revelação divina, foi nos mostrando isso, e sobretudo com o Cristo, o nosso Salvador. Ele veio nos salvar e a partir de Cristo ele fez superabundar a graça onde abundou o pecado. Então, a partir do momento da nossa queda, a partir do momento que a humanidade foi expulsa do paraíso, nós vivemos essa realidade de pecado. E graças ao Cristo, nosso Salvador, essa realidade de pecado foi excluída e agora superabundou a graça de Deus onde reinava o pecado. Ou seja, Cristo é o nosso Salvador, Ele nos tirou dessa condição de pecado, Ele nos devolveu essa realidade, essa condição original do ser humano de viver uma vida divina. Mesmo estando aqui na Terra, sendo seguidores de Cristo, nós podemos antever, né? Viver de antemão aquela graça, aquela realidade que nós vamos viver, nós vamos encontrar lá no reino dos céus. Nós vamos voltar para o paraíso, voltar a viver essa vida divina junto de Deus, a partir de Jesus Cristo, aceitando Jesus como nosso Salvador, colocando em prática os seus ensinamentos. Nós vamos recuperando essa graça, essa vida divina que foi perdida lá com Adão e Eva. Essa é a importância de Jesus Cristo, por isso que nós podemos chamá-lo como nosso Salvador.
Ele nos tirou do pecado, da exclusão e nos devolveu a graça de viver uma vida divina em total harmonia com os outros seres humanos, com a criação, uma total harmonia junto com Deus. Então seja um bom cristão, aceite Jesus como seu Salvador. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe o seu dia. Muita força e saúde!